Bom, então, voltando aqui, então a prata vai reagir e vai formar o respectivo precipitado, que em geral vai ser, então, um sólido aqui de cloreto, brometo e iodeto de prata. Mas aqui no sobrenadante vai ter ainda a prata, que é essa prata do excesso que não reagiu, certo? Então, a gente tem uma prata com um volume aqui total, que vai ser adicionado. Uma parte reage e uma parte sobra e fica em excesso. Então, o volume total vai ser igual o volume de prata que reagiu e formou o precipitado, mais o volume de prata, que é esse que a gente está chamando de excesso. Daí, o que que a gente faz? A gente pega esse L aqui e titula, para encontrar esse excesso, justamente para saber esse excesso aqui. Então, aqui a gente vai titular com o quê? Com tilcionato. A quantidade de tilcionato, então o número de mols do tilcionato, vai me permitir calcular esse excesso. Aí eu venho aqui, vou saber esse volume, e vou conseguir determinar esse que reagiu. Aí eu volto aqui, com esse volume que agora eu conheço, e determino a quantidade do Cl-, do Br-, do iodeto, do jeito que vocês fizeram no próprio 37. Então, o grande diferencial é essa segunda titulação aqui, que vai permitir determinar o que sobrou, para que eu possa saber o que reagiu. Então, o que eu escrevi aqui, ó, eu vou ter um volume adicional maior que o necessário. Primeiro, eu vou titular o excesso. Então, a primeira conta que eu vou fazer é para encontrar o excesso. Com isso, eu vou determinar o quanto reagiu. Aí, eu vou fazer o cálculo com esse volume que reagiu para determinar a quantidade na amostra, ok? Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui essa parte mais teórica. Bom, aqui tem essa terceira reação escrita, porque a gente ainda precisa de um indicador. Então, lá no método de Moore, a gente usou cromato, porque ele tinha cor, para formar o próprio AgCrO4 e determinar o ponto final com ele. Aqui, eu vou usar o ferro. Então, essa titulação com tilcianato, ela tem como indicador a formação do complexo colorido, que é do tilcianato de ferro, que é aquele complexo vermelho. Então, é aqui que a gente... Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Uhum. No caso, então, no exercício 39, né, que perguntava do AgCl que interfere, primeiro eu teria que fazer a titulação antes de colocar o excesso? Eu não entendi muito essa parte do AgCl. Como que eu vou tirar ele antes de começar a titular? Aqui, ó. Precipitou. Certo? Eu tenho na minha amostra halogênio. Aí eu coloquei prata. Precipitou aqui, ó. Formou o AgCl e sobrou um excesso de prata. Se eu titular com o precipitado junto, do jeito que está escrito aqui, tá vendo? A tendência é esse precipitado ir dissolvendo, porque ele é mais solúvel. Então, vai acabar a prata e vai ter mais prata, porque isso aqui vai dissolver.
para formar o tiocianato de prata. Entendeu? Então, quando eu jogar o excesso já para fazer a retrotitulação, já vai precipitar. Aí nessa hora você aí teria que filtrar e aí você prossegue a titulação com o filtrado. Só que não é a hora que eu jogar o excesso, eu vou jogar o volume total aqui, ó, da prata. Eu tenho a amostra, eu joguei a quantidade de prata a mais, formou um sólido. Eu tiro o sobrenadante aqui, que vai ter esse excesso que eu escrevi. É ele que eu vou titular. O que não pode é deixar o precipitado dentro aqui do Erlen. Entendi. Obrigada, Ok? professora. Então, ainda vai ter uma terceira reação que eu estava falando aqui, porque essa é a nossa reação com a amostra. Aqui sobrou prata, que é o que a gente vai titular aqui, com o tiocianato. Aí vai começar a formar esse outro sólido, que é do tiocianato de prata. Quando acabar a prata, vai formar o tiocianato de ferro. Que aqui é para a gente conseguir ver o ponto final. Então, aqui, na verdade, é onde vai ter cor para identificar o final da titulação. Então, esse aqui é o indicador. Então, essa reação, na verdade, existe para que a gente possa perceber a viragem, o final. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o exercício 40, aqui da lista. Desse jeito, separadinho, para a gente acompanhar o que está acontecendo. Todos os exercícios, titulação, ácido, base, complexação, oxidação, a gente vai resolver com o mesmo esquema. Número de mols titulante igual ao número de mols titulado. A diferença desse 40 é que a gente vai ter que fazer isso 2 vezes, por conta desse excesso que a gente vai ter que calcular. Então, deixa eu dar um espaço aqui para ficar melhor. E aí eu volto para o 39 para falar um pouquinho dessa parte teórica, tá? Mas vamos primeiro fazer a parte de conta aqui mesmo. Acho que ajuda. Então, aqui o esquema é exatamente esse que eu estava falando para vocês. Só que aqui a nossa amostra é de carbonato de sódio. Então, aqui a gente vai ter que calcular uma massa de carbonato, né? Para poder determinar a pureza. Quando a gente já olha aqui, método de Forward, significa retrotitulação, titulação indireta, ok? Então, aqui o volume de prata que foi colocado foi 50 ml. Esse é o volume total, que tem o excesso e que tem o que reagiu. A concentração, que está na forma de nitrato de prata, é 0,06911 mol por litro. Então, aqui, eu teria que encontrar o número de mols de prata, só que eu não sei o número de mols de prata que reagiu com o carbonato, porque eu coloquei uma quantidade a mais, e não foi tudo que reagiu. Então, eu uso aqui a concentração do tiocianato justamente para encontrar esse número de mols agora, do que sobrou, do que ficou sobrando nesse Erlen. Então, aqui eu sei o volume que gastou, que foi 27,36.
46 ml. Aqui eu não sei o quanto usou, eu sei o volume total. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente colocou a prata, reagiu com o carbonato. Então, a gente vai ter que escrever essa reação. E vai ter que lembrar que aqui tem uma proporção diferente, que é 2:1. Daí, aqui, tem uma quantidade maior que precisa, então sobra prata. Esse excesso, a gente titula tiocionato. Aqui a proporção já é 1:1. Então, a gente começa a primeira conta por aqui. O que a gente faz? Número de mols de prata, que é essa do excesso, vai ser igual ao número de mols do tiocionato. Nessa segunda titulação aí. A concentração de prata, eu sei. Então, eu vou usar aqui concentração vezes volume. Aqui, a concentração do tiocionato, eu também sei. E sei o volume. Então, vai ficar concentração vezes volume dos dois lados. No exercício, concentração de prata, 0,06911. Esse volume é o que eu quero conseguir calcular, que é o excesso da prata, que é esse excesso aqui que sobrou na reação. Então, esse daqui, né, que reagiu, era aquele excesso ali. Aí, a concentração do tiocionato, eu sei. E o volume que gastou, eu também sei. Aqui pode ficar, inclusive, em ml, porque fica em ml dos dois lados. Então, não tem problema estar em ml. Aí, aqui eu vou encontrar, então, o volume da prata, que é esse excesso. Então, fazendo a continha. A gente chega no valor aqui de volume de 22,89. Então, agora eu sei o quanto estava sobrando lá no Erlen. Então, aqui, eu acrescentei uma quantidade de prata de 50 ml, precipitou o carbonato, mas sobrou prata aqui. Que agora eu consegui determinar para saber o quanto era. Ok? Então, agora eu sei que o volume de prata total que foi acrescentado tá aqui, ó.
era 50 ml. E o volume de prata total, eu sei que era igual o volume de prata que reagiu, mais o volume de prata em excesso, que foi o que eu titulei. Então, se eu descontar essa quantidade que eu acabei de calcular, eu vou saber o quanto reagiu. Então, eu coloquei 50, sobrou 22,89. Então, significa que reagiu 27,11. Então, agora eu posso relacionar o número de mols da prata que é esse daqui, com o carbonato, para encontrar a quantidade de carbonato. Só que aqui, a gente fez tiocianato e prata 1 para 1. Aqui no carbonato, quanto que a gente tem que fazer nessa reação? O carbonato vale por 2, porque ele pede 2 pratas, certo? Então, 1 mol do carbonato vai exigir 2 mols de prata. Então, a proporção aqui que eu vou ter é de 1 para 2. Desse lado aqui, vai ter a concentração. Agora, eu já sei esse volume que reagiu, que eu acabei de calcular. E desse lado de cá, vai ter a massa e a massa molar. Então, aqui a concentração era de 0,06911. O volume que reagiu, agora eu preciso transformar em litros, porque aqui desse lado eu tenho a massa molar, né? Então, 27,11 dividido por 1.000, né? E aqui a massa que eu quero determinar, e a massa molar é do carbonato. Deixa eu só fazer a conta aqui, que eu não tenho marcado a massa do carbonato. É 105,98, professora. Como que é? 105,98. Noventa e 98,9 aqui, certo? Então, agora eu vou conseguir calcular a massa, que seria de carbonato, de fato, né?
porque ali no exercício foi dada a massa de amostra. Deixa eu destruir aqui. Deixa eu arrumar. Então, a massa total da amostra era 0,1093. Aqui, a massa que a gente encontrou é de 0,09929 gramas. Então, agora eu posso calcular por isso. Essa massa de amostra 100%, e essa que a gente determinou como sendo somente carbonato de fato, representa X. Então, aqui a gente vai ter uma pureza até que bem alta. Deu isso? O meu deu isso Certo? também, professora. E aí? Deu para entender melhor agora? Professora, é que quando você vai fazendo, parece que, nossa, vai clareando tudo a mente. Aí depois eu vou fazer sozinha, eu não consigo fazer. Consegue. Consegue sim. A gente nunca pode falar que não consegue. A gente consegue sim. Ó, aqui o chave do negócio é o quê? Esse esquema que eu escrevi na própria apostila aqui, ó. Primeiro, a gente vai começar para resolver o quanto tem do excesso. Então, a hora que você agora entende isso, fica inclusive até mais fácil de você responder essa parte teórica do 39. Ok? Eu não sei como desenhar melhor aqui para poder representar, mas o que importa é que a gente vai estar colocando, então, uma quantidade. Eu até escrevi como uma titulação aqui, usando a bureta, mas em geral a gente nem usa a bureta. A gente coloca uma quantidade com uma pipeta volumétrica mesmo, fixa, de prata. Então, aqui, olha, foram colocados 50 ml, 00, né? Que é um volume que tem que ser quantitativo, com boa exatidão. E aí, uma parte reagiu para formar o precipitado aqui. Então, aqui formou um precipitado com o carbonato. Só que nessa solução aqui sobrenadante, tem o quê? Tem uma parte dessa prata que não reagiu, que sobrou, que é o que a gente está chamando de excesso aqui, ó. É esse excesso que a gente vai titular. Só que eu tiro o precipitado e titulo, na verdade, só essa quantidade de prata, que é o que essa determinação me permite encontrar, é esse excesso. Certo?
Então, aqui é onde eu estou titulando o quanto tinha de sobra dessa prata que foi acrescentada. Então, aqui tinha essa prata em excesso, e eu titulei, então, com tiocianato. Formou um precipitado, eu tive que usar o ferro para ver esse ponto final. A hora que acabar todo esse excesso de prata, a primeira gota que cai vai formar o complexo colorido agora, que é o do tiocianato de ferro. Aí eu sei que eu tenho que parar a titulação. Então, aqui, com a conta, eu consigo determinar esse volume de prata que não reagiu. Daí, como eu sei quanto eu coloquei, eu desconto o excesso e determino, então, a prata que reagiu. Essa prata que reagiu, reagiu com quem? Reagiu com a minha amostra, que no caso aqui tinha carbonato de sódio. Então, eu monto agora o que era a primeira reação que aconteceu, mas ela ficou por último. Então, aqui primeiro eu calculei essa, para conseguir calcular essa. Mas essa era aquela primeira que aconteceu, porque é a quantidade de prata que reagiu. Aí, eu tendo a massa, eu consigo achar a pureza. Certo? Esse, agora, voltando aqui no 39. Então, o que está falando aqui, ó? Match-Forward, reta de titulação. A gente, então, tem 3 reações acontecendo. A prata total reagindo com a amostra. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma amostra que tem cloreto, então formou cloreto de prata. Daí, sobrou prata no sobrenadante. Eu vou titular com tiocianato. O problema é que se eu deixar esse precipitado dentro do Erlen e for titulando com tiocianato, a hora que acabar a prata, vai continuar tendo reação para formar mais tiocianato de prata, porque o cloreto de prata é mais solúvel que esse. Então, esse tende a formar mais rápido, né, em menor concentração do que esse. Então, dissolve esse para formar esse. Então, eu tenho que tirar esse precipitado. Senão, não tem como eu parar essa reação. Vai parecer que tem mais prata do que tem de verdade em excesso, porque essa prata que está reagida aqui vai para a solução. Então, o erro da titulação aqui, se tiver esse precipitado junto, vai ser para mais. Então, vai parecer que tem mais prata aqui do que tem de verdade. Então, vai parecer que reagiu menos com o Cl-. Ok? Aí, o que eu faço para evitar esse erro? Separo esse precipitado aqui. Quando eu comparo com o AGBR, então eu pego aqui o KPS, agora do AGBR, eu verifico que agora ele não é mais solúvel, ele é menos solúvel. Então, esse precipitado aqui não vai dissolver para formar tiocianato. Por isso que aqui não tem o erro que tem com o cloreto. Tá certo? Então, aqui, vocês têm que comparar, né, o KPS para determinar a solubilidade do cloreto de prata com o KPS para determinar a solubilidade do tiocianato e o KPS do AGBR para verificar que a solubilidade dele é menor. Melhorou? As dúvidas aí? Pouco? Pouca coisa? Deu para entender, Letícia? Que você tinha perguntado, da letra C, principalmente?
Um pouco também. Olha, eu me esforcei aqui para tentar ser bem ilustrativa. Mais do que isso, é só vocês fazendo mesmo. Então, como eu falei, vocês têm que pensar nesse esquema e ter isso na cabeça. Por que que é chamada de titulação indireta? Porque a gente titula o que sobrou aqui. Ou retrotitulação, porque é como se fosse uma segunda titulação, né? Uma titulação para trás. Então, acrescentei prata, reagiu, mas sobrou prata. Aí eu titulo essa prata com tiocianato. Aí forma o final da titulação. Com isso, eu vou descobrir o volume. Aí eu vou saber o quanto que reagiu aqui. Certo? Façam o seguinte. Aqui tem esse exercício que tem até resposta. Resolvam esse exercício aqui. Tentem me mostrar aí as dúvidas de vocês. Então, uma amostra tem cloreto, foi analisada pelo método de Vohart, e aí eu tenho uma massa de amostra que é de 330 miligramas. Aí, a quantidade de prata aqui, que está sendo colocada, é a quantidade de prata total. Então, esse daqui é o volume de prata total. Aí, aqui tem a concentração. O tiocianato, que foi acrescentado aqui no ponto final, então, aqui eu tenho volume gasto, tiocianato, com essa concentração. Então, a primeira conta que eu vou fazer aqui vai ser qual? Número de mols de prata em excesso é igual ao número de mols do tiocianato. Esse é o primeiro cálculo. Aí eu vou subtrair a prata total para achar a quantidade que reagiu. E eu vou conseguir agora fazer a conta do número de mols do Cl- em relação ao número de mols da prata. Só que é essa aqui que reagiu. Ok? Então, tentem fazer aí e me falem. Deixa eu só olhar aqui. Tá tudo bem? Fez um barulhinho. Tá bom? 5 minutinhos aí para vocês fazerem.
E aí, meninas, deu certo? Não, professora, eu cheguei num número super pequeno, eu cheguei 3%, eu não sei o que eu fiz de errado. Você consegue mostrar para mim? Peraí. Você consegue mostrar, Jennifer, como é que você fez? Professora, deixa que a Gabi mostre, que a minha letra é muito feia. Acho que você não vai entender com o meu raciocínio, sabe? Mas eu tenho que corrigir suas provas, né? Então, eu tô acostumada já. Aí que eu fiz um estrago aqui no meu caderno. Você fez um rabisco? Então, Isso. ó, eu vou falar para vocês. Nesse tipo de exercício aí que tem várias etapas e tudo, é bom a gente ser um pouquinho organizado para conseguir enxergar o que está fazendo também, viu? Então, tenta fazer pelo menos com etapas, não faz tudo pela calculadora, que aí a chance de errar é bem maior também. Combinado? Eu acho que foi por isso que eu errei. Deve ter errado alguma coisa que eu escrevi errado. O legal é ser sistemático mesmo. Professora, daí agora eu coloco para compartilhar? Isso. Deixa eu tirar o meu aqui, senão não vai. Peraí, pronto. Achou aí? Eu achei, professora, só que tá. O partilhar, ele não aparece a opção para mim. Não aparece o quê? Quando eu coloco para compartilhar, aí embaixo tem que colocar, tá tipo partilhar ou cancelar. Aí o partilhar, ele não habilita, só o cancelar. Você colocou apresentar agora, tela inteira. Agora foi. Aí eu escolho só a tela, né? Isso. Dá para ver? Calma, que é meio lento. Pronto. Tá um pouquinho fora de foco, mas acho que dá para ver, sim. Então, eu peguei Tá, ó, a molaridade. Tá. Já bati o olho e já sei onde você errou, tá? Falta de atenção. 12,20 é volume, não é? É, Aí deu 9 aqui. isso. Você fez a reação química? Não. Aqui tá certo, é 1 para 1? É. Não, preciso fazer a reação para ver. Então vamos escrever. Daí vai para baixo, vamos ver para baixo. Mas eu ainda acho que você errou aqui, porque deu muito pequenininho mesmo. Mas aqui, talvez seja, então, por conta da estequiometria?
Pior que eu acho que não. Peraí. Deixa eu ver aqui meu próprio exercício, porque eu não tenho marcado aqui. Tá. É da cloreto mesmo? Deixa eu fechar aqui, porque fica mais rápido. Ah, tá certo. Não tá errado, tá certo. É que depois tá errado. Vai, volta no final para mim. Aí aqui, por que que eu peguei? Ah, tá. Aí eu peguei o volume, eu fiz 40, que era o volume adicionado, menos esse volume que eu achei, aí deu 30,81. Aí eu fiz aqui 30,81 vezes 0,1234, que era a molaridade da prata, e dividir por 35,5, que é a massa molar do cloreto. Aí aqui também fiquei em dúvida se eu tinha que ter usado essa massa molar também. Sim, porque você não sabe o sal, né? Então aí. Aí eu achei essa massa, e aí aqui eu fiz o. Ah, eu não escrevi a porcentagem aqui, mas aí deu bem pequenininho, deu 3%. Não, mas não dá pequenininho. Tem alguma. Deu 3,24, porque daí estava em miligramas, né? Eu só dividi por 1.000 aqui, para deixar tudo em grama. Certo, essa parte tá certa. 0,330. Aí eu coloquei que isso aqui era 100%, que é a massa que dá no exercício, e essa massa aqui que eu achei era X, aí dá 3%. Peraí. Tá. Agora até eu me confundi aqui. Tá, vamos lá, vamos resolver aqui. Aí a Jennifer fez igual, deu a mesma coisa? E a Letícia? Não, professora, eu errei lá em cima. Você achou seu erro? É. E a Letícia Professora, conseguiu? eu fui copiar o enunciado, acabou não dando tempo. Nossa, mas eu deixei compartilhando aqui. Peraí, então. Deixa eu pôr para você. Que aí a gente já vai resolver. Mas você espera um minuto aqui. Tá aqui, ó.
Podemos? Letícia, você tentou fazer? Professora, É. eu perdi. Perdeu? Se perdeu? Eu me perdi aqui já. Então, primeira conta, você vai achar a quantidade de prata para descontar aqui do total. Então, você vai fazer essa primeira titulação, que vai ter aqui o excesso da prata com o tiocenato. Então, aqui, qual que é a concentração de prata? A concentração de prata é 0,1234. O volume, você não sabe, então a gente está aqui. Daí, desse lado, você tem o número de mols de tioceanato, você sabe tudo, ó, você sabe que gastou 12,20 de volume e a concentração é 0,0930 mol por litro. Então, aqui você vai conseguir o número de mols, vai dividir pela concentração de prata, vai encontrar aqui o volume de prata em excesso. Então, volta a compartilhar o seu, Gabriele. Com essa quantidade aqui agora, você vai subtrair para achar o volume que reagiu. Aí você vai conseguir fazer essa segunda conta e encontrar a massa de Cl- para poder calcular a pureza. Então, ó, volta a compartilhar o seu. Gabriele, por favor. Então, a Gabriele fez certo. Acho que Tá meio foi embaçado porque acho que a rede está meio ruim. Então, a Gabriele fez certo. A primeira titulação é para achar o excesso da prata. Então, aqui ela deixou em evidência o volume, que é a parte que a gente não sabe, usou a concentração do tioceanato, que é o 0,0930, vezes o volume, que pode estar em ml mesmo, e dividiu pela concentração da prata. Deu 0,1234, aí o volume deu 919, ou 0,00919 litros. Ok. Subtraiu de 40, que era o volume total. Então, ela conseguiu achar 30,81 ml, que é o volume de prata que reagiu. Esse aqui não é o total, né? Esse aqui é o que reagiu, tá? Só do jeito que você escreveu aqui, ó. Ok? Certo? Até aí eu cheguei. Ok. Então, só a Gabriele aqui, ó. Esse volume de 30,81, você tem que escrever que é o volume de prata que reagiu, tá bom? Aqui na frente do igual, você tinha colocado prata total, não é a prata total. Em cima estava certo. Ok. Daí vai um pouquinho para baixo. Então, agora a gente precisa usar esse volume. Então, de novo, a concentração da prata, 0,1234. Só que aqui, o volume não pode estar em ml. Esse que é o problema. Certo? Por quê? Porque aqui desse lado, a gente não vai ter mais o ml para cortar. Na primeira equaçãozinha, tinha volume e volume dos dois lados. Então, tanto faz se faz em litros ou se faz em ml. Agora, aqui embaixo, a gente tem massa molar e massa. Então, aqui, necessariamente, o volume de prata que reagiu tem que estar em litros. Ok? Então, a hora que eu falei, eu bati o olho e já sei o que tem errado, é não converter o volume. E, por incrível que pareça, é um erro muito simples que causa um estrago muito grande. Ok? Entendeu ou não? Sim. Certo? Eu entendi. Então, esse zero, isso aqui eu tenho que transformar para litros. Sim, sempre, toda vez, né? Quando a gente aqui tem
massa molar, porque aqui é grama por mol, então aqui tem que ser mol por litro, então tem que ser litros aqui. Então aqui vai ser 0,0381. Esse valor que você vai ter, faz a continha agora, de novo. Professora, outro erro aqui, ele não vai dividir, ele vai multiplicar. Sim. Aí agora a massa deu 0,1350. Tá certo. Agora tá certo. Aí se eu colocar aqui 13,50, vai dar 40,91. Tinha que ter dado isso? Tem um arredondamentinho aí, o meu deu igualzinho, tá na própria apostila. Só que o meu deu 13,40 e pouquinho. Deixa eu ver por quê. 30,81. Na verdade, arredondando acaba dando o 13,50, que eu fiz direto pela calculadora, aí fica 40,89, mas é pouca diferença. Tá. Certo? Então, se você não errou, né? Quer dizer, não foi por causa do exercício que deu errado, foi, na verdade, erro que é de distração mesmo. Sim. Como eu disse, né? A gente precisa ir escrevendo aqui, por quê? Porque tem muito passo. Então, não adianta ter muita pressa, não. Tem que fazer mesmo direitinho, prestar atenção, que aí a tendência dá certo, tá bom? Então, confiem que o esquema não vai sair disso. Sempre vai ser número de mols igual ao número de mols. E esse cálculo aqui, ele vai ser sempre muito repetitivo, não vai mudar. Então, número de mols igual ao número de mols. Então, com o volume que vocês tinham, acharam o que reagiu. Então, tinha aqui tudo do lado do tio Senato. Achou o que tinha em excesso de prata. Descontou do total, achou que reagiu. O que reagiu, achou desse lado da amostra o que está sendo solicitado. Ou vai ser a massa, ou vai ser a pureza, que depende da massa que vai ser calculada aqui. Mas aqui precisa estar em litros o volume. Precisa escrever as reações para enxergar a estequiometria, que pode não ser 1:1, e a massa molar, vocês vão respeitar de acordo com o que o exercício falar. Aqui, nesse exercício que a gente fez, que era o 40, era o carbonato de sódio. Então, eu coloquei a massa molar do carbonato de sódio. Nesse que está aqui na apostila, fala só cloreto, então não tem como saber. Cloreto de potássio, cloreto de sódio, então vai ser calculado em cloreto. Então, é a massa molar do cloreto apenas. Então, aqui, na hora que vocês vão fazer a continha, então, tá fazendo aqui a parte do que reagiu, vai ter a massa do cloreto, vai ter a massa molar do cloreto. E desse lado de cá, concentração de prata, que reagiu, e o volume de prata, que reagiu. Tá bom?
E aqui multiplica, né, por tudo, e esse volume aqui em litros. Então, essas acho que são as únicas dicas aí a mais que a gente pode ter para lembrar. Deu certo agora, Letícia? Sim. E você, Jennifer? Professora, a minha internet tá ruim, eu não tava conseguindo te ouvir. Você conseguiu ver a resolução? Você conseguiu fazer? Não, Não? não vi Então, essa parte. tenta fazer de novo a conta. Então, ó, vou voltar aqui só um pouquinho para ver se você consegue olhar aqui. Mas é igualzinho a gente fez no exercício lá 40. Então, você vai ter aqui, ó, na primeira parte. Então, aqui você tem a concentração de prata. Peraí. Aqui. Professora, eu acho que eu errei ali essa questão, a parte que tinha que colocar o volume, que tinha que passar de ml para litro, né? Que foi a mesma coisa que a Gabriele também tinha errado. Então, só que eu não entendi porque na primeira parte usa em ml, né? Então, o que acontece é que quando você está aqui calculando o número de mols da prata igual o número de mols do tiocianato, que é a primeira parte que você está falando, quando a gente faz a substituição dos mols, vai ter a concentração da prata e o volume aqui. E desse lado de cá, também vai ser concentração e volume. Se eu colocar, então aqui, ó, se eu colocar esse volume em ml e esse volume do lado de cá aqui em ml, vai ser tanto faz, então aqui vai ser volume, porque vai cortar um com o outro, porque eles estão dos dois lados. Então, se eu colocar aqui em ml, ou se eu colocar aqui em litros, vai dar na mesma. Se na hora de fazer a conta, eu colocar aqui o volume de tiocianato que está no exercício, em litros, a resposta que eu vou ter aqui do volume de prata vai aparecer em litros. Se eu colocar em ml, vai aparecer em ml. Certo? Porque tem volume dos dois lados. Então, corta, corta. Se eu transformar um, automaticamente o outro já está na unidade certa. Na segunda continha, então, eu vou ter o número de mols da prata igual ao número de mols do cloreto. Só que aqui vai ser a concentração de prata vezes o volume. Mas do lado de cá vai ser massa dividido pela massa molar. Eu não posso ter uma concentração aqui que é mol por litro e aqui o volume em ml, porque não tem com quem eu cortar do lado de cá, então não vai dividir, aqui divide. Então aqui divide esse volume por esse. Significa que ele vai dar só mol por litro aqui.
Deu para entender? E aqui também é mol por litro. Então, aqui fica tudo certo. Agora, aqui não. Aqui vai estar mol por litro. Aqui tem que estar litro. Para cortar, para poder dar massa aqui desse lado. Que vai ser grama por mol. Que é da massa molar. Aqui é grama por mol. Aí, corta grama, fica mol. Ok? Então, aqui, obrigatoriamente, tem que estar em litros. Ah, entendi, professora. A internet a minha tá meio travando, mas eu entendi sim. Então, aqui, olha, agora você consegue substituir só para resolver. Então, aqui, você tem a concentração. Esse volume é o que você quer achar, que é o volume em excesso. Aí, desse lado de cá, você tem essa concentração. E esse volume aqui, você também tem. Então, daqui dessa conta, você vai ter o volume de prata em excesso, que vai dar 9,19 ml. Aí, o volume total era 40. Então, 40 menos 9,19 vai dar 30,81 ml. Essa é a quantidade de prata que reagiu. Então, aqui você vai fazer agora a segunda conta. Essa foi a primeira, agora você consegue fazer a segunda. Aqui você tem a concentração da prata, agora você tem esse volume, só que tem que estar em litros. Essa massa é o que você quer saber, e a massa molar do cloreto está aqui. Então, essa massa aqui vai dar 0,1349 gramas de cloreto. A massa de amostra representa 100%, que é o 0,330 gramas. Então, aqui a gente consegue fazer a regra de 3. Ok? Daí, olhando agora pela segunda vez, vocês começam a achar menos difícil? Professora, eu acho o cálculo menos difícil. Eu acho que para mim estava mais difícil de fixar a teoria mesmo. Tipo, a pergunta 39, eu tive mais dificuldade de fazer do que a 37, que era cálculo. Mas é porque você não tinha entendido o que estava acontecendo. Porque se você agora entendeu como é que é esse processo aqui, então é para você não ter dificuldades mais para responder. Se eu trocasse aqui quem que vai precipitar, o que que você tem que analisar para saber se vai ter erro positivo, se vai ter erro negativo? KPS? Por quê? Porque são reações que vão estar acontecendo para formar sólidos. Se o sólido for mais solúvel, ele vai dissolver, e a prata, que no caso é a que está em comum aqui, ela vai formar esse outro sólido, que é o tiocianato, né? Então, o erro vai ser positivo porque pela titulação vai parecer que tem mais do que deveria.
Exatamente. Por quê? Porque vai ter dissolvido daqui. Aí, quando eu perguntei aqui, e se fosse brometo? Já não tem o erro, por quê? Porque o KPS agora eu não lembro, mas é 10 a menos 13. Então, aqui é 10 a menos 12. Então, esse daqui é menos solúvel. Então, esse daqui não vai deixar de estar precipitado. Ele vai ficar precipitado. Se ele tiver dentro do Erlen e eu não filtrar, não vai fazer diferença, porque ele não vai dissolver. Ele não é mais solúvel, ele é menos solúvel. Se eu perguntasse para você, e o iodeto? Como é que você ia responder? É o mesmo caso do BR, né? Do brometo. Sim. Que ele também é menos solúvel, então nesse caso ele não vai interferir. Sim, ele vai continuar precipitado, porque o KPS dele acho que é menos 17. Então, nunca ele dissolveria para formar o tioceanato. Certo? Certo. E se eu fizesse uma outra pergunta para vocês? Se eu tivesse uma amostra que tem, ao mesmo tempo, iodeto, brometo e cloreto, seria possível titular e descobrir as quantidades individuais de cada um? Eu acho que não, porque só tem um ponto de viragem, daria só para definir o total? Então, no caso desse método de Vohart, não. Por quê? Porque eu ia colocar uma prata em excesso, então ela ia reagir com todo mundo. Certo? Mas se eu colocasse uma quantidade de prata correspondente ao KPS, aí poderia ser? Daí eu precipitava por etapas, por exemplo? Exatamente. Então, se eu fizesse essa titulação pelo método de Moore, que eu vou pondo uma quantidade de prata pequena, gota a gota, né? Então, eu iria precipitar primeiro o iodeto. E eu ia ver formar iodeto. Certo? Por quê? Porque o KPS dele é o que tem a solubilidade menor. Daí, quando acabasse iodeto, é que ia começar a precipitar brometo, e quando acabasse brometo, é que ia começar a precipitar o cloreto. Ok? Que é como a gente Então, já o ponto não é falou. nem o indicador, e sim porque na retrotitulação eu vou adicionar um excesso, daí vai precipitar tudo. Mas se eu adicionasse igual numa titulação convencional, aí eu conseguiria separar porque eu ia precipitar um a um. Sim, exatamente. Tá bom? Ok? Eu acho que agora eu entendi, professora. Eu também acho, tá? Vou confiar que sim. E se eu perguntasse ainda como que ia ser a curva de titulação, então, como que ia ser a curva de titulação aqui? Deixa eu ver, ainda está compartilhando. 6 inflexões? Exatamente. Então, aqui, olha, a curva de titulação, eu tenho cloreto. Aqui nessa curva que eu estou mostrando, que está na apostila, só tem dois, só tem o iodeto e o cloreto. Mas se eu tivesse o brometo, estaria aqui no meio. Por quê? Porque são relativos aos respectivos KPS. Tá? Então, menor KPS é o menos solúvel, é o que precipita primeiro. Aí, aqui porque é tudo 1 para 1, tá? Senão tem que calcular mesmo o S pela estequiometria. Mas aqui eu consigo saber porque é tudo raiz quadrada. Então, aqui ia estar o KPS do cloreto de prata, e se tivesse o brometo, ia estar aqui no meio, com outro KPS que é do brometo de prata. Ok? Ok. Então, meninas, acho que a única coisa que eu posso falar para vocês é que, assim, a gente vai começando a ficar muito amiga aqui dos exercícios quando a gente pratica bastante. Então, tentem fazer mais exercícios aí,
nossa próxima aula, a gente resolve os de complexação e oxirredução. Tá bom? Professora, a próxima aula vai ser só exercícios? Vai. Daqui até o final, na verdade, a gente faz esse apanhado da teoria, mas junto com o exercício, como eu fiz hoje. Então, eu falo um pouquinho da teoria, mas só para explicar mesmo a resolução. Basicamente isso. Tá bom, professora, obrigada. Então, boa noite para vocês, obrigada pela participação de vocês, e até a aula que vem. Ok? Até, boa noite. Boa noite.